estamos aqui, Movimento Jovem invadindo a sua casa e hoje o programa vai ser muito especial. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te ensinar muitas coisas, vai edificar a sua vida, porque hoje, em comemoração ao Dia dos Namorados, nós temos um programa especial com convidadas muito especiais. Quem será que está aqui no programa hoje? Vocês estão vendo aqui que já está meio diferente, o pastor Alan não está aqui, porque ele é o convidado de hoje. Ele e a Ana, a esposa dele. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Nós vamos falar aqui sobre algumas coisas, sobre o relacionamento, casamento. Depois também nós vamos ter um joguinho aí, que eu quero ver como que vai ser. A Ana é competitiva? Sim. Ele falou bem rápido. Talvez. Então assim, gente, vai ser muito legal e eu tenho certeza que o Senhor vai edificar e ensinar cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa, pastora Alan? Está diferente? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra participar desse programa. Ana, dê boa noite a galera. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Como que você falou o restante? É isso que ele falou. E que bom que é a Vitória. Que belíssima apresentadora. Ai, eu tô nervosa já no programa, mas vai dar tudo certo. E, gente, olha, queria começar falando aqui pra galera conhecer, não sei se todos sabem, né, conhecem a dona Ana, mas eles estão juntos há 10 anos, né, de casamento. Casados, 10 anos. 13 de namoro, né? E como que foi o início da história de vocês? Então, gente... Vocês querem a minha versão, que é a verdade. É que assim, né? Sempre o homem, vou defender a Ana, sempre o homem tende um pouco mais, é tipo assim, ela que começou a dar isso. Então... A gente se conhece há muitos anos. Sim. Eu, honestamente, não lembrava que eu conhecia ele há tantos anos, mas o Alan me conhece desde muito cedo. Tem memória de elefante. E aí, a gente depois se conheceu mesmo na faculdade. E aí, a gente começou a ficar amigo, conversar. E aí, ele diz que eu comecei a ter interesse sobre primeiro. A minha pessoa. Mas a gente não sabe, né, Vitória? Assim, o Espírito Santo vai revelar Deus um dia, sabe, entendeu? né? Deus sabe. E desde o início vocês já sabiam, assim, que era a promessa do Senhor ou foi conforme vocês foram se conhecendo? Eu enxergo que relacionamento ele é construído. Então, a gente começou a construir um relacionamento com amizade. Aí a gente começou a entender que a gente já sentia falta um do outro e queria sempre estar perto um do outro. E a gente começou a orar um pelo outro, até que Deus ele confirmou. E entra muito no que um dia o pastor já me disse para Ana. A gente tinha colocado como se fosse um parâmetro de oração. Vamos orar 1 ano. Tal. Aí ela falou com o pastor não, vocês não tem que orar 1 ano, uma data limite. Vocês têm que orar até Deus falar com vocês. Deus pode falar no dia 1, como pode falar daqui a 1 ano. A questão é que vai dar certo quando Deus falar ao coração de vocês. E aí foi que a gente orou. E aí, mais ou menos um mês e um pouquinho. Um pouco menos, na verdade. Acho que foi tipo 28 dias. 29 e aí, depois dias. dessa oração, eu pedi ela em namoro. E foi muito engraçada essa história do namoro. Do pedido de namoro. Posso falar? Pedido de namoro? Eu não lembro. Eu lembro. Quando você foi falar com meu pai. Exato. Ai, gente. Posso ir embora? Por que é engraçado? Porque assim, o pastor Jaime ele faz a rádio de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. E aí, depois da rádio, normalmente ele atende os pastores, conversa com os pastores, e a gente estava vindo da faculdade e ela, quando é que você vai falar com meu pai? Eu falei, hoje. E ela, hoje? Eu falei, hoje. Vai lá, avisa que eu queria falar com ele e tal. Aí ela foi para falar com o pastor, subiu, assim, demorou uns 10 minutinhos, um monte de pastor, assim, na recepção da igreja. E aí ela desce, meu pai falou pra você subir no escritório e tal. Quando eu subi no escritório, a Ana entrou com tudo, se escondeu dentro do banheiro e deixou eu e o pastor Jaime olhando um pro outro. Então a gente ficou se olhando assim, tipo... Agora eu preciso explicar o porquê eu me escondi. Não, um parênteses. A gente, beleza, a Alan subiu. Ao invés de ele chegar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, pastor. Vem aqui, né? Na sua presença. Negativo, senhorinha. Negativo. Você chegou por quê? assim, pastor, o senhor sabe por que eu tô aqui? Não, mas negativo, por quê? Ela não deu a possibilidade da gente se apresentar, tipo, numa conversa. Ela literalmente entrou no banheiro. E aí ela ficou, tipo, aí fiquei uns 5 minutos olhando pro pastor Jaime e o pastor Jaime me olhando. Eu falei, pastor,
Aí ela se escondeu no banheiro, mas o senhor sabe por que eu tô aqui? Eu vim falar sobre namorar sua filha. E o pastor olhou pra mim assim, ficou tipo, eu achei que ia vir, né? Tipo, o cara vai orar, sei lá, 3 anos assim de joelhos no milho, não, zero. O pastor, ele falou, não, eu vejo que vocês estão orando, estão se dedicando. Aí ele deu conselhos pra gente, mandou a gente, no caso eu, né, porque ela estava no banheiro, ler alguns livros e também ler uma passagem bíblica. Eu falei, não, pastor, a gente já está lendo e até estamos lendo alguns tipos de livros. Ele, não, então por mim tem a bênção, tal, pode namorar com a bênção do Senhor. Eu falei, amém. Desci, depois que eu desci, tipo, sei lá, uns 5 minutos eu saí do banheiro pra falar com o pastor. Eu não estava mais ouvindo nada, então eu fiquei lá sentada esperando. Aí tudo bem, aí eu abri assim e falei, o que foi, menina? Eu fiz então. Já tinha descido, já tava com a bênção, já só faltava namorar. Só faltava namorar. Mas, pastor, eu queria falar com o senhor, porque assim, você é o líder dos jovens, né? A Ana também sempre está junto com a gente. Mas o que você diria para os jovens que são ansiosos? Porque acho que ainda mais hoje a gente tem uma geração que é muito ansiosa para essa área sentimental. O que você diria para eles nesse sentido de relacionamento? Primeira coisa que eu diria para você é não compare processos. Deus, ele vai lidar com você de uma maneira ímpar. Então, mas por que com fulano foi tão rápido? Por que com fulano foi assim? Cara, Deus, ele vai tratar primeiro você. Às vezes você tem traumas, feridas, e Deus, ele quer tratar isso em você para que depois haja um contato de fé, alguém que vai se apresentar sobre a sua vida, e Deus, ele vai começar a ministrar sobre você de uma maneira em que você vai entender e enxergar quem é a pessoa para você. Eu sempre uso bastante o texto de Gênesis, que a Raquel, ela aceitou o processo e o projeto de Deus para a vida dela, e quando ela encontra com Isaac, a Bíblia fala que ela cobre o rosto com o véu, respeitando o processo, porque ela ainda não era esposa do Isaac. Então ela passou por todo o chamado, ela passou por todo o processo até que fosse concluído o projeto de Deus para a vida dela. Então, jovem, não apresse os seus passos. Primeiro conheça a pessoa, primeiro conheça e veja se é uma pessoa de Deus. Eu falei muito isso para Ana no começo do nosso namoro, que eu tinha lido essa frase que colocam como se fosse do C.S. Lewis, que diz assim: o coração de uma mulher tem que estar tão perto de Deus que para um homem encontrar o coração dela, ele tem que encontrar o coração de Deus. Então, eu sempre falava isso para ela, olha, nós estamos aqui em momento de oração e eu quero encontrar o Deus que você serve para que depois eu possa encontrar você. Ou seja, então, não adianta só olhar pela beleza, não adianta só olhar, sabe, por tudo aquilo que você acha legal. Você tem que encontrar a fé daquela pessoa também, você tem que encontrar o Deus daquela pessoa. E graças a Deus, encontrei uma pedra preciosa. E o senhor estava falando agora, né, sobre essa questão do relacionamento com Deus. E aí eu queria que a Ana respondesse essa importância de como o relacionamento com Deus influencia no nosso relacionamento ainda mais amoroso com outras pessoas. Eu acho que também tem uma questão que muitos jovens querem estar no relacionamento para melhorar a vida. Eu preciso entrar num relacionamento porque aí então eu serei feliz. Não, você vai ser feliz agora, solteiro. Ao solteiro convém cuidar das coisas do Senhor, então esteja dentro da igreja, busque ao Senhor, esteja sempre tendo um seu relacionamento íntimo com Deus, porque é ali que você vai encontrar a sua felicidade, você vai se encontrar completo, e aí o Senhor vem e traz para você alguém que vai seguir o mesmo propósito. Então, eu acho que é isso, muitas vezes a gente foge dos processos naturais que precisam ser feitos na sua vida, né? Então, você busca primeiro ao Senhor e depois Ele vai acrescentar as coisas, e não o contrário. Então, para o jovem que está ansioso, não fica ansioso, busca o Senhor e saiba que Ele vai acrescentar tudo o que você precisa. E vocês acham que existe uma pessoa certa ou você escolhe a pessoa? É uma pergunta um pouquinho polêmica, mas é algo que está muito em alta. Todo mundo comenta. O que vocês acham? Pastor? Olha, eu tenho a minha visão de que Deus, ele prepara um projeto sobre nós. Em que sentido? Rebeca tinha a escolha de dizer não, mas ela aceitou o projeto. Então, ela escolheu acreditar na palavra que Deus liberou para ela. Então, eu entendo que existe uma aceitação para tudo aquilo que Deus, ele fala. Deus, ele te mostra um projeto, mas cabe você dizer sim ou dizer não. Então, eu não entendo que Deus, ele
prepara pessoas, mas eu entendo que Deus, ele une propósitos. Então, ele forma o casal através do sim que você dá aqui para formar um propósito. Cabe à pessoa dizer sim ou não. E com esses 10 anos de casada, 13 anos de relacionamento, qual que foi a lição mais importante que vocês aprenderam até agora? Pode ser um de cada vez. Acho que ambos têm respostas diferentes, eu acho. A mulher sempre tem razão. É isso, é o melhor ensinamento. Não, eu acho que a gente aprende muito com as diferenças, porque no relacionamento, namoro, noivado e casamento, o namoro e noivado é uma preparação para aquilo que você vai viver no casamento. Então, você aprende as diferenças de cada um. A Ana pensa muitas vezes diferente de mim em muitos aspectos, mas numa conversa, num relacionamento real, a gente vai ter que sentar, vai ter que ouvir um ao outro, entender um com o outro, para que a gente possa caminhar por um caminho que a gente fala que é eterno, né? Porque eu sou marido da Ana enquanto eu respirar. Ela é minha esposa enquanto ela respirar. Então, é até o nosso fim. Então, se a gente tem um contato, se a gente tem um caminhar, se a gente tem, sabe, eu posso dizer, se a gente consegue entender que nós estamos caminhando juntos para o mesmo propósito, fica muito mais fácil a caminhada. E para você, Ana? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa abrir mão é daquela frase, mas esse é meu jeito, eu sou assim. Dentro de um relacionamento não existe isso. Dentro de um relacionamento existem pessoas que querem crescer juntas, né? Então, se ele foi criado de um jeito, eu fui criada de outro, agora, quando estamos juntos, nós somos uma só carne, mas também uma nova vida que vai acontecer ali, né? Em diante. Então, tem que sentar, conversar, não deixar as coisas dormirem de um jeito ruim. Então, sempre continuar caminhando juntos e conversando. Eu achei que comunicação é a chave. E então, nesses 13 anos de relacionamento, eu sinto que a gente cada vez é mais transparente um com o outro. A ponto de, mesmo se ele entender o que eu estou passando já, ainda assim é necessário eu comunicar, eu falar. Então, acho que em 13 anos a comunicação vai melhorando e essa é a lição. Diria também um outro ponto. A gente não tem segredo um com o outro. As mesmas senhas que eu tenho, ela sabe as senhas que ela tem. Eu sei, e a gente não tem esse tipo de segredo, a gente é realmente transparente um com o outro. Se ela pegar meu celular agora, tem as senhas, ela pode acessar tudo, a mesma coisa do outro lado. Gente, olha, o papo tá muito legal, mas nós temos um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, continua com algumas perguntas aqui, depois ainda tem a nossa dinâmica aqui, então continuem, que tem mais aqui nesse programa, viu? Gente, voltamos e olha, o programa tá muito legal. Eu também tô aprendendo com vocês, porque a gente tem um casal aqui que tá 10 anos, né? No caso, só casados, 13 de toda a história. E eu sou recém-casada, né, gente? Fiz 2 meses, tô caminhando pros 3 meses. Beijo, amor. Amo você. Eu tava. Ele que fez o casamento. Gente, vamos continuar aqui. A gente tem algumas perguntas que os nossos telespectadores nos mandaram. Olha, a primeira pergunta é a seguinte. Meu namorado não é cristão, mas é uma boa pessoa. O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Bom, o que eu posso dizer? Vamos lá. É o seguinte, você fala o que a Bíblia diz e eu dou um conselho pra você. A Bíblia fala que não dá pra caminhar, jugo desigual. Querendo ou não, não tem como um cego guiar outro. E acho que acaba que, por mais que a pessoa seja incrivelmente boa, uma hora ou outra aquilo que é contra a palavra vai começar a aflorar, porque ela não tem os preceitos que você tem. Então, toma cuidado. O meu conselho pra você é o seguinte, meu querido. Ou minha querida, né? Termine. De nada. Gente, uma hora se choca, não dá, né? Tem como misturar água e óleo, né? Sim. Por mais que as pessoas sejam boas, acho que a primeira parte é você lutar para a conversão dela, sem algum tipo de interesse. A intercessão ela tem que ser real, porque
de alguma maneira isso vai começar a atingir a sua fé e principalmente vai começar a mexer com quem você é. Quando eu era adolescente, tinha algumas amigas que tinham interesse em pessoas que eram fora da igreja. E eu lembro que uma vez o meu pai, conversando com ele, ele falou assim, é mais fácil essa pessoa levar elas para fora do que ela trazer para dentro. Por quê? Porque a visão delas, o julgamento delas está comprometido. Sim. Então, a pessoa vai falar, mas essa pessoa é uma pessoa boa, eu gosto tanto dela, né? O que eu vou fazer? E vai querer seguir para não perder a pessoa. Mas acaba se perdendo no processo. Não perca Deus, é mais fácil. Segue a palavra que é melhor, né? A segunda pergunta é: como manter um namoro santo nos dias de hoje com tanta pressão da sociedade? Enxergo que você tem que estar firme no que você crê e sabendo a importância da santidade, porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém vê o Senhor. Ou seja, se você quer um relacionamento santo, você está entendendo que você quer não só Deus para você, mas como para a pessoa que você ama. Então, vocês estão literalmente compartilhando do mesmo Deus. E esse é o processo, porque se a gente começa a trazer condenação por falta de santidade, a gente tem as nossas orações não atendidas, portas e brechas abertas para que Satanás possa entrar e destruir aquilo que a gente está tentando construir. Então eu entendo que se falta santidade, eu acho que é melhor você fazer uma oração, pedir perdão e ver aonde você está caindo. Acredito também que é importante fugir da aparência do mal. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem um limite, né? Eu posso ir até esse limite. Deixa eu te contar uma coisa, não existe esse limite. O que existe, na verdade, é a palavra de Deus. Então, se você está enxergando que precisa chegar até um certo ponto para parar, é que você já foi longe demais. Então, no namoro santo, é importante isso, que você tenha esse respeito à palavra de Deus, respeito a outra pessoa também, porque isso é muito importante. E eu lembro que quando a gente estava namorando, o Alan falou uma coisa, não era relacionado a sobre essa questão de passar dos limites ou algo parecido, era sobre traição, coisas parecidas, que ele falou assim, antes de eu trair você, eu estaria traindo o meu Deus. E é isso que eu nunca vou fazer. Então, eu acho que se você está num relacionamento e você sente que está passando dos limites, sabe que primeiro você está ultrapassando os limites que o Senhor colocou sobre a sua vida, você está primeiro machucando ele e depois a outra pessoa. Então, de que adianta continuar dessa forma? Então, busque santidade. Estou noiva, mas sinto que meu noivo não está tão envolvido espiritualmente quanto eu. Isto é um sinal de alerta? A Ana, automaticamente. Não acho que seja uma questão decisiva para você terminar o seu relacionamento, mas eu acredito que é um alerta, sim, que é um momento que você precisa sentar com a pessoa, entender que a partir dali, a minha irmã sempre fala o seguinte, tudo que é ruim piora, e tudo que é bom, você vai ver que nem é tão bom assim. No sentido de tipo, a pessoa é tão fofinha comigo. É o mínimo ela ser fofinha, boazinha com você. Você vai ver que no seu relacionamento com essa pessoa como casado, tem que ser além disso. Então, se a pessoa hoje não está buscando a Deus, depois que casar, talvez diminua ainda mais. Então, é um alerta. Eu acho ainda que essa pessoa precisa procurar apoio pastoral em que ela possa conversar com o pastor, expor, né, essa situação juntamente, claro, com a pessoa, para que haja um tratamento, porque se está frio hoje, a tendência é que comece realmente a piorar e essa pessoa não tenha condição de buscar a Deus, porque ela vai estar olhando sempre para trás, porque ela está indo ou tentando ir, mas ela não quer deixar quem está lá atrás. Então ela vai sempre ficar no meio do caminho. A Bíblia, ela é clara em dizer: o frio e o quente eu consigo tolerar, agora o morno eu vomito. Então a gente vai estar num ponto em que Deus não vai conseguir também ouvir as nossas orações, porque a gente está vivendo meio que num meio termo. E Deus, ele não trabalha em meio termos, Deus trabalha com completos, né? Ou seja, se ela não, ou se ele, não sei se é ela ou ele, mas se essa pessoa ela tem essa dificuldade, procura um pastor para ter um acompanhamento espiritual, para que o pastor possa conversar com essas pessoas, trabalhar o coração dessas pessoas, para que elas possam entender aquilo que está acontecendo. De uma maneira ou outra, chegar na raiz do problema e tratar isso. Eu acho que isso entra muito naquilo que a gente discutiu antes do relacionamento com Deus, antes de se relacionar com a pessoa, né? Se o Senhor está em primeiro lugar, eu acho que isso são questões mais simples quando a gente está se relacionando com outra pessoa. E segundo a Bíblia,
Qual é o papel do homem e da mulher no casamento? Fica à vontade, dona Ana. A gente sabe que, eu vou falar do caso da mulher, né? A mulher, se ela é sábia, ela vai edificar o lar. Então, eu acho que, como a gente estava conversando sobre buscar o Senhor, acho que a mulher precisa estar sempre muito bem em conexão com Deus para que ela consiga edificar a casa de uma forma sólida, né? De uma forma forte. E a gente só pode fazer isso se você está bem. Então, eu acho que o papel da mulher é ela buscar o Senhor em primeiro lugar e saber que ela tem um papel fundamental na família. É aquele papel que, eventualmente, ela pode se tornar, então, uma mãe e tem um peso, uma responsabilidade muito grande. Então, edificar a casa vem com sabedoria. A sabedoria só vem com Deus. E com Deus tem que buscar. Marido? Eu enxergo que o homem, ele é tratado como o cabeça da casa, aquele que toma as decisões. Mais uma vez, a pastora Mirtz trouxe uma palavra que falou muito com o meu coração, que o homem é aquele que toma as decisões, mas a mulher, ela sempre traz um plano de ação. Ela deu um exemplo do piloto e o copiloto. Os dois estão indo para o mesmo local. O piloto está guiando o avião, mas o copiloto é aquele que traça as rotas para que o avião vá em segurança para os mesmos pontos. O piloto toma a decisão, vou escolher a rota tal, vou fazer o caminho tal, mas o copiloto é aquele que vai mostrando e alertando sobre os perigos que possam acontecer. Então, eu enxergo que estar sob uma submissão é isso. A missão é do piloto, mas a submissão é do copiloto de dizer, olha, aqui a gente vai ter problema, aqui a gente vai ter dificuldade, aqui é o melhor caminho porque a gente vai poupar gasolina, vai chegar lá mais tranquilo, vai conseguir fazer o caminho de uma maneira correta. Então eu entendo que o marido precisa ser assertivo, mas para isso ele precisa ouvir a esposa naquilo que está acontecendo e também a Bíblia fala que o marido ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, não adianta ser só alguém muito assertivo, mas não liberar o amor que a noiva, que a esposa precisa receber. Gente, e agora? Chegou a hora da brincadeira. Pode mostrar a plaquinha só pra galera entender? Ó, a brincadeira é ele ou ela. Quando a resposta for ela, ele vai mostrar a Ana. Quando a resposta for ele, vai mostrar a Ana de novo. Vai mostrar a plaquinha com ele. E quando for os dois, vai mostrar essa plaquinha. Tá bom? Ó, sem colar, hein? Pra falar a verdade. Vamos lá. É aquele negócio tipo 1, 2, 3, vira ou pode virar de primeira? Assim que eu terminar a pergunta, já pode mostrar. Tá. Vai. Posso confundir aqui. Quem demora mais pra se arrumar? Muito mais. Muito mais. Gente, Eu pensei que ia ser mais fácil. É muito mais. Eu sou easygoing, Não, tranquilo. não. Aqui, ó, pode vir na minha que é certeza. Muito mais. Quem esquece mais as coisas? Não, vamos defender, porque mãe... Exatamente. Tá. Vamos defender. Exatamente. Desde o começo do casamento. Seguinte, gente, na minha cabeça é o quê? Eu preciso lembrar disso ou quantas fraldas eu troquei hoje? Não, Quantas tá, fraldas mas eu troquei hoje. Isso hoje. Agora, e no começo do casamento? As coisas velhas ficam Ela pra tinha trás. acabado de planejar um casamento. Entendi. Eu vou defender ela. Há 10 por anos. isso. 10 anos, vamos lá. Quem se estressa mais fácil? Nossa, fácil. Fácil. Sério? Fácil. Eu vou dizer, Levanta a eu vou dizer que vergonha? depende. Eu vou dizer que vergonha? depende. Não, eu vou dizer que depende. Depende da situação. Ó, tem que falar a Não, verdade. mas depende, eu vou colocar aqui, ó. Pera aí, eu vou colocar essa, porque depende da situação. Depende da situação. Gente, eu sou Você de tinha levantado a boa. sua. Eu vou colocar a minha, peraí, pronto. Eu sou de boa. Até o pessoal da produção sabe que eu sou de boa. Ó, essa daqui, eu acho que todo mundo sabe a resposta, Lá mas vem. vamos lá. Quem fala mais? Nossa. Não, eu não concordo. Tem certeza, amor? Gente, eu preciso mandar o Alan terminar o culto. Alan, para. Vamos lá. Chega. Olha, a gente tinha um plano no meu Não. casamento. No caso dele passado tempo. Pode contar, Vitória, pode contar. Não, agora eu vou ter que explicar pra vocês o porquê. A minha esposa, ela gosta muito de conversar. Só que normalmente ela gosta de conversar na hora que eu estou querendo dormir.
Posso contar a história do... Não vai dar tempo, galera. Infelizmente, fica para uma próxima. Tá vendo por que eu achando que é? Não, deixa a Vitória contar do casamento, que a gente tinha um plano. Eu vou contar muito rápido, porque infelizmente o programa tá acabando. Mas, gente, eu tinha falado com a pastora Alana, eu falei assim, olha, não demora na palavra, porque os jovens conhecem o pastor, né? E aí, a Ana, que fique bem claro, tinha autorização da esposa, ela deu a ideia. Vamos colocar uma corrente de que libera choque. E se ele passar do horário, a gente aperta. Legal que ia ficar na mão de quem isso aí, né? Da esposa. Da esposa. Gente, mas infelizmente o programa tá chegando ao fim. Queria continuar as brincadeiras, ver mais aí. Mas deixa eu fazer uma última pergunta, porque essa eu tô curiosa. Lá vem bomba. Quem disse eu te amo primeiro? Ai, eu ouvi essa história ontem, nem falaria isso. E a resposta foi, mas já? Obrigada. Obrigada, valeu. Mas tudo bem, são processos. São processos, né? Processos, tem que construir o relacionamento. O pedido de casamento então foi incrível. Não, pedido de casamento. Não vai dar pra falar também sobre o pedido de não casamento, vai dar pra galera. falar, mas assim, a história... Vamos dizer que eu falei? Não 4 vezes. Calma, a gente vai ter que fazer uma segunda parte desse programa pra rolar essas histórias. Gente, mas muito obrigada. Eu agradeço. Pela presença de vocês. Eu descobri que eu sou uma pessoa que fala bastante. Hoje? Estressado. Demais. E é, como diz o poeta Michael Caio, eu posso aceitar isso e meu coração continua alegre. Pessoal, mas muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, foram edificados por tudo que nós falamos aqui. E nós esperamos vocês no próximo programa. Fiquem com Deus, gente. Um beijo! Tchau.